gasosa, então. Primeiro tipo de transformação, tá? Primeiro tipo de transformação é chamado aí de transformação isobárica. A gente acabou de ver no exercício. Uma transformação isobárica, a pressão, ela é constante. Se a pressão ela é constante, eu tenho uma relação entre volume e temperatura. Ficando volume 1 sobre temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Quando eu assumo que isso é uma verdade, tá? Estou querendo dizer o seguinte. Quando eu assumo que isso é uma verdade, estou querendo dizer que o volume dividido pela temperatura, ele é igual a uma constante K. Tá? Ou seja, o volume, ele é K vezes a temperatura. Ou seja, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais quando a pressão ela é constante. Tá? Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação das minhas moléculas, eu vou aumentar também o volume. Tá? Se eu aumento um, o outro vai aumentar por tabela. Tá? Bem, um exemplo, né, disso aqui. Um exemplo disso seria quando você esquenta um leite. Quando você esquenta um leite, tem muito gás dissolvido. Quando aumenta a temperatura, os gases dissolvidos, eles deixam de ficar dissolvidos, né? Eles aumentam muito de tamanho e acabam abandonando o leite. O leite tem muito gás, principalmente gás sulfídrico. Um gás que envolve aí o ácido, o enxofre. Então, ao aumentar a temperatura, essas bolhas de gás ficam muito grandes, ou seja, aumenta o volume delas. Como, né, o leite aí da fazenda, ele tem muita gordura, então aquela gordura não deixa esse volume de gás sair, fica aprisionado. E isso faz então com que todo o leite acabe derramando, tá? Ou quando aqui em Foz, né, a gente experimenta amplitudes térmicas muito gritantes. Você enche um balão pela manhã, ao encher um balão pela manhã, quando chegar à tarde, a temperatura aumentar, o volume vai ter aumentado também. Como o volume, tá? O volume aqui sofreu um aumento, você tem um problema desse balão acabar estourando. Mas isso, então, é uma transformação do tipo isobárica. Uma transformação isobárica, a minha relação fica com pressão e... Perdão, com volume e com temperatura. Tá? Mas essa transformação, ela pode ser também uma transformação do tipo isométrica. Uma transformação isométrica, professor? Olha, uma transformação isométrica ela pode ser chamada também de isocórica ou isovolumétrica. Como o nome já diz, né, ou já tenta dizer de alguma forma, neste caso, o meu volume ele é constante. Tá? Nesse caso, o volume ele é constante. Ok, professor, o volume é constante, o que nós fazemos então? O que nós fazemos? Se o volume é constante, eu tenho uma relação entre pressão e temperatura. Pressão 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2. Isso na minha transformação. Ou seja, posso afirmar que a pressão dividido pela temperatura é igual a uma constante K. Ou seja, a pressão é igual a K vezes a temperatura. Ou seja, ao aumentar a temperatura, nós aumentamos também a pressão. Então, por que a recomendação dos fabricantes, né, de pneus, montadoras de automóvel,
é que não se calibre o pneu com ele quente, depois de ter rodado muito. Eu tenho um problema aí, que se você acaba calibrando ele, né, numa alta temperatura, a pressão dele vai ser meio mentirosa, né? Porque quando a gente coloca lá, né, para encher o pneu, na verdade a gente acaba verificando a pressão do pneu, né? O PSI, né, o Pound Square Inch lá, verifica a libra-força por polegada ao quadrado, ele fica a pressão. Se a temperatura está alta, acaba sendo uma pressão mentirosa, porque não está naquela pressão mesmo. Pode acabar tendo um problema de você tirar um pouco da quantidade de gás que está lá dentro, para aliviar, né, essa pressão, e depois o pneu fica murcho, né, e quando o pneu fica frio, você acabar tendo, né, problemas, né. Não dá para sair com um pneu muito murcho aí, né, em ruas um tanto esburacadas, né. Bem, essa é uma relação, então, de uma transformação, tá? Transformação do tipo isocórica ou isovolumétrica. A próxima transformação, ela é chamada aí de uma transformação que é isotérmica. O que é uma transformação tipo isotérmica? Uma transformação isotérmica é aquela na qual a temperatura ela é constante, tá? Bom, se a temperatura é constante, ficamos com PV, P1V1 igual a P2V2. Ou seja, P vezes V é igual a uma constante K. Ou P é igual a K sobre V. Aqui eles são inversamente proporcionais. Tá? Então, se porventura eu aumento a pressão, nós vamos diminuir o volume. E se eu fizer o inverso, diminuir a pressão, nós vamos aumentar o volume. Tá? As cores não ficam muito bem separadas aí, mas isso acontece quando eu penso onde eu tenho baixa pressão. Na alta atmosfera eu tenho baixa pressão. Então, quando nós soltamos um balão meteorológico, esse balão meteorológico, ele aqui no chão, ele é murcho, ele não tem uma grande aí, né? Ele não sai cheio, uma grande quantidade de ar. Por quê, professor? Porque conforme ele vai subindo, a pressão vai diminuir e o volume vai aumentar. Então, se ele sai cheio, ele arrebenta no meio do caminho. E não é bem essa situação que a gente quer, tá? Uma outra situação seria quando eu tenho um corpo aí, né, um objeto, indo para o fundo do mar. A pressão aumenta consideravelmente e quando a pressão aumenta, literalmente comprime o volume, né? Então, quando eu penso nos animais, né, nos peixes das regiões abissais, falamos em peixes que têm aí um formato que é bem estreito, tá? E isso acontece porque a pressão deles, né, nessa região, ela é muito grande. Bom, então eu tenho esses três tipos de transformação: isobárica, a isométrica e também a isotérmica. Tá? Essas três transformações podem se relacionar através de gráficos. Então, eventualmente, num exercício, eu posso ter um gráfico aí. Né? Como seria um gráfico dessas transformações? O gráfico dessas transformações então, seria da seguinte forma.
Normalmente eu tenho um gráfico de pressão por volume, tá? Então, na situação 1, de A para B, perceba que de A para B eu tenho uma variação da pressão e uma variação do volume. Conforme o volume ele vai diminuindo, perdão, conforme a pressão vai diminuindo, o volume vai aumentando. Então, eu tenho que essa transformação é uma transformação isotérmica. Toda vez que você tem essa curva é a curva de uma isotérmica. Pode ser uma diabática também, mas a diabática a gente vai aprender depois, tá? Transformação isotérmica. Está melhor agora, né? Em 2. Então, uma relação pressão-volume. Em 2, está vendo aqui, ó? A pressão é constante de B para C. Então, em 2, eu tenho uma transformação, pressão constante, ela é isobárica. E em 3, eu tenho uma transformação que ela é isométrica. Tá? Em 3, isométrico aí. Por que isométrico, professor? Porque de C para A, o meu volume, sempre mesmo. Tá? O volume é sempre o mesmo aqui. Vamos de C para A. Então, uma transformação do tipo isométrica, então. Bom? Bem, então, essas são as transformações, ok? Podemos resolver alguns exercícios sobre isso. Eles não são difíceis, tá? Vocês até vão curtir um pouco esse exercício. Mas eu queria comentar um pouquinho com vocês da nossa avaliação, então, tá? Então, nossa avaliação vai ser dia 7/5, tá? Então, quais são os conteúdos contemplados nessa avaliação nossa aí? Nessa nossa avaliação, vai cair lá, primeiro conteúdo que nós estudamos, termometria. Então, vocês vão se recordar, fazer exercícios, tem trabalhos lá no Class, no e-mail, que vocês me mandaram, inclusive, tá? De termometria. Conversão entre as escalas termométricas. Não é difícil, tá? Ah, minto, gente, a gente já fez uma avaliação disso já. Deixa eu até... Esqueci da avaliação de vocês.